Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $112.900, com uma queda de 0,5% ao longo das últimas 24 horas. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, segundo maior criptoativo, está caindo um pouquinho mais, 0,7%, com cada unidade nesse instante em 4.185 e tem um suporte bastante relevante, bastante importante ali na marca dos $4.000. A Solana está caindo 2% ao longo das últimas 24 horas, com cada unidade nesse instante na ordem ali dos 220. A Hyperliquid, 11º maior criptoativo do mercado, está com uma queda um pouco mais acentuada, uma queda de 4%, com cada unidade nesse instante na faixa dos $47,90. A queda até da Hyperliquid tem mais alguns fatores que a gente vai debater mais ao longo do episódio de hoje, mas de qualquer forma a gente está vendo o mercado cripto de uma maneira geral bastante volátil. Eu digo mercado cripto de uma maneira geral porque a gente vê que a Bolsa Americana, que já está aberta há aproximadamente uma hora, está com o Dow Jones, por exemplo, operando no positivo em 0,44. O S&P 500 está praticamente estável, com uma queda de 0,03 nesse instante, e a Nasdaq operando também queda de 0,18. Mas o mercado cripto, sem sombra de dúvida, está com uma oscilação, está com uma volatilidade ainda mais acentuada. E a gente já conseguia ter alguns indícios de que isso poderia acontecer. A gente viu algumas semanas atrás algumas baleias começando a vender Bitcoin, começando a vender criptomoedas em taxas que não tinham sido vistas antes. Algumas carteiras que são detentores de longo prazo começando a fazer distribuições em novas carteiras. Isso poderia ser simplesmente uma movimentação ou então uma divisão para realizar parcialmente o lucro. A gente já conseguia esperar uma volatilidade, a gente já tinha inclusive debatido isso aqui no Giro Bitcoin, mas de qualquer forma isso está se demonstrando uma realidade. Mas é o que a gente sempre fala, volatilidades são normais e os prognósticos de médio e longo prazo continuam sendo os melhores possíveis. A gente vê que, claro, que essa volatilidade acaba impactando no curto prazo nos ETFs, por exemplo, ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem teve um outflow, uma saída de 3.225 BTC. O ETF de Ether Spot também teve um outflow de 17.105 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 76 milhões. Mas os institucionais, as empresas continuam acumulando Bitcoin, continuam acumulando criptomoedas de uma forma geral. É claro que a velocidade de acumulação tanto de Bitcoin quanto de Ether é maior do que de outras criptomoedas, mas elas continuam sim acumulando cripto de uma maneira mais geral. Como exemplo, a gente vai até começar pelo do Ether. A Bitmain agora detém mais de 2% do total de supply, ou seja, da oferta total de Ether, e estão captando mais $365 milhões para comprar mais ETH. A Bitmain, que no dia de ontem, dia 22, anunciou a compra de mais 264.400 ETH. E agora ele já tem um total de 2,42 milhões de Ether, o que em dólar americano dá cerca de 10,13 bilhões de dólares. Maior detentor corporativo de ETH disparado, segundo colocado é uma empresa de apostas esportivas, a SharpLink Gaming, que tem 838 mil unidades, com um valor de mercado nesse momento em 3,5 bilhões de dólares. Então a gente vê que apesar dessa queda estar acontecendo, o ETH caiu aí quase 6% ao longo da última semana, as empresas estão aproveitando essa queda para acumular ainda mais. Grandes baleias estão voltando a comprar. E dentre as empresas que acumulam, que compram Bitcoin, as famosas empresas de tesouraria de Bitcoin, a gente tem visto algumas mudanças interessantes. No dia de ontem, a Strive, que é apoiada inclusive por um ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, comprou a Semler Scientific, que foi uma primeira grande fusão de empresas de tesouraria de BTC e pode simbolizar ali um novo marco, né? Junto à fusão que aconteceu, a Strive revelou ter comprado 5.816 BTC por $675 milhões, elevando suas participações totais para 5.886. Antes dessa aquisição, eles só tinham comprado anteriormente deve ser uma prova de conceito. Eles compraram 70 Bitcoin e agora eles compraram aí mais de 5.800 para ter uma tesouraria. E agora, essa empresa combinada da Strive junto com a Semler Scientific, eles vão possuir mais de 10.900 BTC, se tornando a 12ª maior detentora corporativa de Bitcoin, à frente, por exemplo, da Galaxy Digital, à frente da Block Inc., à frente de outras empresas
muito relevantes no mercado cripto de uma forma geral. Então, é uma movimentação interessante e essa movimentação acontece em um momento de oscilação do preço das ações dessas estoques de tesouraria cripto. Quando o preço da cripto varia, é claro que as empresas de tesouraria cripto têm a sua ação variando ainda mais. E foi justamente isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, e essa fusão pode simbolizar um novo passo, um passo de consolidação dessas empresas, onde elas vão se buscar se unir, se juntar para realmente conseguirem se transformar em empresas ainda mais resilientes. E falando resiliência em empresas de tesouraria, o Brasil vai ter a estreia da segunda empresa de tesouraria na Bolsa de Valores. Atualmente, a gente já tem a Melius, que é aquela empresa famosa por seus cashbacks, que está utilizando o lucro da operação de cashback para comprar Bitcoin. É o maior detentor corporativo da América Latina, na frente do Mercado Livre, inclusive. Mas muito provavelmente, ao longo das próximas semanas, eles vão ser ultrapassados por outra empresa brasileira, a Orange BTC. Ela vai estrear já na Bolsa de Valores com 2 bilhões de reais em Bitcoin, possuindo 3.650 BTC, com volume 6 vezes maior do que a Melius. Vale ressaltar que a Orange BTC tem o apoio de grandes figuras do mercado, como por exemplo dos irmãos dos gêmeos Winklevoss, que tiveram agora a Exchange, a corretora deles, estreando na Nasdaq, a Gemini. Então, vai ser de fato a segunda Bitcoin Treasury Company do Brasil, vai ser apoiado por grandes figuras nacionais e internacionais. Inclusive, existe um rumor do mercado que o próprio Banco Itaú vai estar participando também desse lançamento, né? O Itaú fala que só vai estar ajudando realmente na parte de ação e tudo mais, mas existem alguns rumores falando que o Itaú tem uma participação de cash, de capital nessa empresa. Vamos acompanhar de perto a estreia que vai acontecer ali nas próximas semanas, mas é um movimento bem interessante. Segundo a Bitcoin Treasury do Brasil, já vai surgir ainda maior do que a Melius que tem se de fato demonstrado uma grande entusiasta de cripto, não é de hoje. Eles já compraram um banco cripto há alguns anos atrás. Eles ofereciam uma solução de cartão de cripto, onde você conseguia depositar sua criptomoeda num aplicativo e gastar em qualquer lugar que aceitasse cartão. Isso em um momento que não era um produto tão comum, que era o Alter Bank, inclusive, lançado lá no Rio de Janeiro. Então é um movimento bem interessante a gente ver isso acontecendo aqui no Brasil. E de fato demonstra o quanto as empresas, o quanto os institucionais estão apostando cada vez mais no Bitcoin, estão apostando cada vez mais nas criptomoedas. Inclusive em momentos de queda, são momentos que a gente costuma ver as empresas, as grandes baleias acumulando cada vez mais. E por falar em baleia, uma baleia da Hyperliquid retirou 122 milhões de dólares em token hype. E fora essa baleia, teve uma movimentação muito interessante ao longo dos últimos dias. O Arthur Hayes, que é uma das grandes personalidades do ambiente cripto, um dos fundadores da Maxi, inclusive, ele recentemente falou que acreditava que o token hype poderia valorizar mais de 100 vezes. Mas pouco tempo depois, ele vendeu todos os seus tokens. E isso aconteceu no dia de ontem. E aí foram perguntar para ele, né, o porquê que ele tinha vendido os tokens hype dele. E ele respondeu da seguinte forma: precisava pagar o sinal da minha nova Harry 849 Testarossa. Ou seja, ele comprou uma Ferrari e precisava pagar. E aí ele vendeu os tokens hype dele muito abaixo do preço que ele falou que ele acreditaria que poderia valer. Teve um lucro bem considerável, mas de qualquer forma bem abaixo do que ele falou que poderia valer algumas semanas antes. Então, talvez ele não acreditasse tanto assim na previsão dele. Vale ressaltar que vão acontecer desbloqueios de token consideráveis, significativos. Então, muita atenção, você que tem Hyperliquid na carteira, fica atento aí para o cronograma de desbloqueio de token, porque pode ser que exista uma pressão vendedora bem considerável. Hyperliquid, que nesse momento está caindo 5% nas últimas 24 horas e caindo cerca de 10,5% ao longo da última semana. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia de um ataque hacker. A UXLink, uma plataforma social e também de infraestrutura para a Web3 de uma forma geral, sofreu um ataque hacker no dia de ontem e teve severos danos à sua credibilidade e também às suas finanças de uma forma geral. Foram mais de 490 milhões de tokens UXLink
que foram roubados e, além disso, o atacante, o hacker, conseguiu gerar 2 bilhões de tokens. Inclusive, o hacker conseguiu vender grande parte desses tokens em DEX, utilizando 6 carteiras, obtendo aproximadamente 6.732 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 28 milhões de dólares. Mas depois disso ter acontecido, curiosamente, o hacker caiu em um ataque hacker. Ele caiu em um ataque de phishing e perdeu parte do que tinha roubado. Isso tudo pode ser visto via blockchain, porque analistas conseguiram rastrear justamente esses endereços que foram utilizados e é algo irônico, né? O hacker foi hackeado e perdeu parte do seu roubo. Vamos acompanhar, principalmente agora, o que vai acontecer com a UXLink, porque a UXLink tem um token. Era um token que estava ali cotado na ordem dos 32 centavos de dólar, e a gente consegue ver que ao longo do último dia ele está com uma queda de aproximadamente 71%, com cada unidade em 8 centavos de dólar. Natural, afinal de contas, é um ataque grande, é um ataque relevante, e que além disso acabou inflando ainda mais a quantidade de token UXLink em circulação. Porque, como eu falei, fora os 490 milhões que foram roubados, o hacker conseguiu gerar mais 2 bilhões de tokens. E isso, claro, que vai mudar completamente o supply total. O supply total que, inclusive, era na ordem de 1 bilhão. E já existiam 479 milhões em circulação, roubou uma quantidade considerável, inclusive uma quantidade que estava bloqueada, gerou mais token, então a gente precisa acompanhar de perto para saber o que vai acontecer com esse projeto. Eu, particularmente, tenho bastante dúvida se ele vai conseguir recuperar algum dia o preço que tinha e principalmente em relação à credibilidade, porque parte dessa infraestrutura era também referente à carteira multi-sign, ou seja, carteira de multi-assinatura. E nem essa empresa, nem esse projeto passou ileso por um ataque hacker. Então, eu particularmente tenho bastante dúvida se eles vão conseguir recuperar essa credibilidade. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, com as principais notícias do último dia. Se você chegou até aqui agora, muito obrigado. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se estiver vendo a gente pelo YouTube. Tá escutando a gente por algum agregador de música, algum streaming de música, passa a seguir o podcast por aqui, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Hoje, terça-feira, a gente vai abrir lá no Instagram do Cointelegraph Brasil uma caixinha de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida do mercado cripto, se você quer fazer algum pedido em específico para algum comentário, alguma análise, esse é o momento. Lá no Instagram do Cointelegraph Brasil, eu vou estar respondendo algumas perguntas ao longo do dia de hoje. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!